Então, a gente vai começar com o Fernando. O Fernando ele tem formação em física, né? Eu estou procurando aqui as informações dele, acho que eu já achei. Ele tem formação em física, pós-graduação, o mestrado dele também na Unicamp, a graduação na Unicamp, e o doutorado em física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Tem os pós-doutorados na Europa, alguns, dá para citar que são muitos, e ele atualmente é pesquisador do CBPF e tem interesses nas áreas de informação quântica. Ele deve falar um pouco mais sobre as áreas de interesse. Fernando, então você tem entre 30 e 40 minutos, e depois a gente vai abrir para as perguntas. Eu não sei como é que você quer fazer, você prefere que as pessoas perguntem no momento da palestra ou deixa para depois, aí você pode dizer como é que você quer fazer. Oi, estão me ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo. Perfeito. E estão vendo os slides também, né? Sim. Perfeito. Espera só um segundo que aparecendo as coisas aqui. Tá. Bom, quanto a perguntas, enfim, fiquem completamente à vontade, né? A hora que quiserem. Bom, deixa eu começar de novo. Então, boa tarde a todas e todos, né? É um grande prazer participar dessa iniciativa, né? Que eu entendo que é uma iniciativa dos alunos de pós-graduação, então acho que isso é muito, muito importante. E, bom, agradecer em especial ao Antônio, que é um amigo aí de longa data, né? Sei lá, mais de 20 anos. E que sempre me convida só para roubadas, então fiquei muito feliz com a primeira vez que ele faz um convite que não é uma roubada. Não é só roubada, não. Bom, enfim, eu vou falar então sobre computação quântica. Eu imagino, assim, é um público bastante diferente do que eu comumente estou acostumado, né? Então, não sei, vamos ver como isso vai. Então, acho que isso torna um pouco mais informal, até se vocês quiserem me parar, enfim, me parem a qualquer hora. Eu não estou vendo nada, então só estou vendo os meus próprios slides, né? Então, se alguém levantar a mão, coisa do tipo, por favor, Antônio, eu peço que você, né, ou a Júlia, ou a outra organizadora também me avisem, por favor. Bom, vou mostrar assim rapidamente o grupo lá de informação quântica do CBPF, né? Eu estou na parte da teoria, tem a parte experimental também, mas aqui esse pessoal é todo da teoria. Então a Nina é uma aluna de mestrado, a Isadora e o Pedro são alunos de doutorado, e quanto a Paola e o Alexandre são pós-docs, né? E a linha de baixo somos eu, Raul e Alfredo, que somos pesquisadores do quadro permanente do CBPF, né? Então, como eu falei, assim, eu pensei uma coisa bastante, não sei, um pouco diferente, assim, no sentido que, como eu imagino que poucas pessoas já tenham tido contato com computação quântica, então eu vou tentar fazer uma coisa que funcione para todo mundo, né? Então eu começo com uma revisão da história, né, como que aconteceu a computação quântica e um pouco a mecânica quântica, e vou até os dias de hoje, né? Então esse é um primeiro momento onde, enfim, eu só vou dar um panorama, né? E depois eu tento, aí sim, exigindo um pouco mais de, sei lá, enfim, conceitos matemáticos simples, a computação quântica, né? Mas realmente só os rudimentos da coisa, né? E como falou o Antônio, que vocês aí já trabalham com equações diferenciais, né? Soluções numéricas para equações diferenciais. Eu também olhei a página do LC3, ou LC ao cubo, não sei como vocês falam, e vi lá, né, a pesquisa das pessoas. Eu acho que, se der tempo, seria legal conseguir falar sobre esse algoritmo quântico para a equação da onda, né, que foi desenvolvido por um aluno meu,
né? E depois, assim, como eu falei, como é um seminário mais de introdução a um tema de pesquisa, assim, eu não tenho exatamente conclusões, mas eu tenho perspectivas, né, do que a gente, de repente, pode fazer, pensar em fazer até juntos, quem sabe, né? Então, insisto, me parem, eu tenho tendência a falar rápido, ainda mais que eu preparei uma coisa meio grande, então talvez eu corra e, enfim, me parem, tá? Bom, então começo com a história da computação quântica e o seu status atual, né? Então, bom, a mecânica quântica, né, que é a base da computação quântica, nasce por volta de 1900, né? Então, assim, para eximar qualquer esoterismo, né, só para dizer o que é mecânica quântica. A mecânica quântica é uma teoria fundamental da física que descreve, né, pelo menos lá perto de 1900, a natureza as menores escalas da natureza, né, e os níveis energéticos de partículas atômicas e subatômicas, né. Então essa figura que a gente tem aqui na esquerda são os átomos, é o átomo de hidrogênio, né, são os diferentes níveis de excitação do átomo de hidrogênio, né, essa é a função de onda do átomo de hidrogênio, né. Então os pontos mais claros são onde você tem a maior probabilidade de encontrar um elétron, caso você venha a medir o elétron, né. Então, mecânica quântica nasce com essa perspectiva de explicar a natureza atômica e subatômica, né. E bom, e lá em 1936, bom, vocês devem saber isso muito melhor do que eu, né, o Turing propõe a máquina de Turing, que, bom, não sei, até onde eu entendo, é um dos grandes marcos, né, da computação, né, e interessantemente já são 36 anos depois do início da mecânica quântica, e, bom, a mecânica quântica já estava de certa forma estabelecida como a melhor teoria que a gente tem, e de fato até hoje, né, para explicar a natureza, mas o Turing decide usar a mecânica clássica, né, a lógica clássica, para fazer a sua máquina de Turing, né. Então aqui é um exemplo desses, entre milhares possíveis que você pode encontrar, né, uma fita infinita aqui, que tem só zeros e uns, aqui tem as linhas de programa, e dependendo do estado do computador, aqui você vai ler e escrever 01 nesse e ir para o próximo, né. Então essa, assim, a razão pela qual o Turing, apesar de já ali termos a mecânica quântica ter escolhido a mecânica clássica para, enfim, a lógica clássica, é bastante simples, né, de entender quando você vê o primeiro computador, entre aspas, né, que é o Bomb, né, que ele foi o computador que ele projetou para quebrar a Enigma, né, que fazia a criptografia dos nazistas, né. E você vê, enfim, de certa forma, um trambolho que funciona eletromecânico, né, só tem parte elétrica e mecânica, né, então está muito longe de ter um controle sobre as partes atômicas e subatômicas, né, então por isso que o Turing não pensou em usar a mecânica quântica, né. Mas com o passar do tempo, desculpa, e de fato, mesmo teoricamente, o Turing, assim, não precisa se preocupar em usar mecânica quântica se você acredita na tese estendida de Church-Turing, né, que em modos muito simples, né, eu escrevo aqui, né, então toda a computação que pode ser fisicamente feita de forma eficiente, ela pode ser computada também de forma eficiente numa máquina de Turing, né, isso é uma coisa que a gente, bom, aprendeu a acreditar de certa forma, né, enfim, não tem demonstração disso, mas até hoje, enfim, tem acontecido, né. Então, mesmo não só não tem o controle para fazer a computação com sistemas quânticos, né, então você não precisa da lógica quântica, e mesmo que tivesse, bom, aparentemente você não precisa se você acredita nisso, né. Bom, mas de uma forma ou de outra, o controle que a gente tem de sistemas quânticos foi melhorando ao longo do século XX, né. Então aqui eu mostro resultados que já são do século XXI, mas enfim, mesmo durante o século, assim, são resultados possíveis hoje porque a gente foi melhorando, né, no século XX. Então aqui é um desenho esquemático de um experimento que é feito lá na França, do Serge Haroche, onde você tem aqui nessa cavidade, que são dois espelhos, você tem um fóton, né, que é uma partícula de luz, interagindo com um átomo, que é simbolizado aqui por esse disquinho rosa aqui, né. E mais recentemente, esse aqui é o espelho que é utilizado no LIGO, né, que é esse interferômetro de ondas gravitacionais que mediu essas ondas gravitacionais, né. Esse espelho pesa 40 kg, né, e
nesse artigo aqui, mostram efeitos quânticos que são medidos, né, correlação quântica entre a luz que bate e o espelho, né, o movimento do espelho. Ou seja, você consegue medir efeitos quânticos em coisas realmente macroscópicas, né, 40 quilos, enfim, sei lá, quase o meu peso, né, Antônio sabe disso. E, bom, mais vindo na direção do seminário de hoje, né, então esse aqui é o chip da Google, né, que tem aqui da ordem de, sei lá, 40 qubits, que, bom, a gente vai falar mais sobre ele, né, que é um computador quântico programável, né. Então, dado esses avanços, né, em meados aí do século XX, então as pessoas começaram a pensar, bom, de repente você pode fazer computação usando a lógica quântica, né. Então, começa ali em 80, o que eu estou chamando de hype cycle da computação quântica, né. Então, esse é o Richard Feynman, né, que foi o cara que, bom, algumas pessoas dizem que ele foi o primeiro a pensar a ideia do computador quântico, né, nesse artigo de 82, onde ele descreve que se você quer simular, né, computacionalmente um sistema quântico, é melhor que você use diretamente o sistema quântico para isso, porque é muito difícil você descrever num computador clássico um sistema quântico. A gente vai ver isso melhor mais para frente. Mas essa ideia era completamente, enfim, muito interessante, mas, enfim, não estava muito formalizada. Então, David Deutsch é o cara que está para a computação quântica, como o Turing está para a computação clássica, no certo sentido, né? Ele mostra o modelo, assim, o primeiro modelo de computação quântica, né? Bastante abstrato ainda também, mas, enfim, na mesma linha de abstração que o Turing, isso aí em 84, 85, não sei. Mas é só nos anos 90 que nasce o primeiro algoritmo quântico que tem um ganho exponencial quando comparado com o computador clássico. E o exponencial aqui está entre muitas aspas, né? Assim, você não precisa ainda entender o que essa figurinha aqui quer dizer, essa aqui é só uma representação do algoritmo em si, né? Mas as muitas aspas aqui significam que, bom, a comparação que é feita quando você fala que é exponencial, tem um ganho exponencial contra o melhor algoritmo clássico para o mesmo task, né, que na verdade era decidir se uma função ela é uma função booleana, se ela é constante ou balanceada. Tá? Então você tem a promessa de que a função ou é constante ou é balanceada e você tem que descobrir isso. Tá? Então esse ganho exponencial é comparado com o melhor algoritmo clássico determinístico, porque esse algoritmo quântico aqui é determinístico, né? Mas se você usa algoritmos clássicos não determinísticos, o ganho já não é mais exponencial, né? E o outro conjunto de aspas é porque essa é uma complexidade de oráculo, né? Só o oráculo que computa a função para você, você só dá os inputs e ele te dá o resultado. Tá? Então não é uma coisa de fato muito prática, assim, é bastante acadêmico, eu diria. Né? Bom, mas isso foi melhorando, então Simon faz um outro algoritmo que é ainda no modelo de oráculo, mas que agora de fato tem um ganho exponencial, comparando corretamente as classes, né? Aqui é um algoritmo para saber se uma dada para determinar qual é o período de uma função booleana, né? Mas é só em 94 que a gente tem o algoritmo de Shor, que é realmente o primeiro ganho exponencial, né? E o algoritmo de Shor é esse algoritmo que fatora números, né? Então você dá a decomposição em números primos, né? Você entra com um número grande, ele te dá os dois, enfim, supondo que são dois números, né? Dois números primos que multiplicados dão ele, né? E isso é algo muito difícil de ser feito no computador clássico, e esse algoritmo faz isso de forma polinomial, né? Por isso tem esse ganho exponencial, polinomial no tamanho do número, né? E isso acende uma sirene, né? Porque isso está em clara contradição com a tese de Church-Turing, né? Ou seja, se você usar a lógica quântica, que eu vou explicar um pouco mais para frente, aparentemente você consegue resolver coisas de forma eficiente que uma máquina de Turing não consegue fazer, né? E esse resultado é um resultado que de certa forma, revolucionou o campo de pesquisa também, porque tem muitas aplicações, né? Então boa parte da criptografia, né, na internet, por exemplo, é baseada na dificuldade de você conseguir fatorar números, né?
dada a decomposição em números primos, né? E bom, se esse computador consegue, né, o computador consegue, o quântico consegue, então você em princípio conseguiria quebrar a criptografia, né, na transação bancária feita pela internet, né? E aqui nesse gráfico eu estou mostrando como é o ganho, né, do computador quântico em relação ao computador clássico, né? Então esse é um gráfico que está no artigo que eu e o Leandro Aulita, que é professor aí na UFRJ, na física, escrevemos para a Ciência Hoje, no final do ano passado. Né? Então aqui está o tempo para fatorar um número de L-bit, né? Então aqui é o tamanho do número. E essa linha aqui é um computador clássico atual, nossos melhores computadores atuais. Tá? Como que isso escala, né, com o tamanho do número a ser fatorado. Então você vê que o tempo cresce rapidamente em função do número, né? E aí aqui a gente projetou, enfim, é um chute, né? Mas assim, um computador 1000 vezes melhor, né? E a gente, enfim, a questão é como que o tempo de computação cresce com um algoritmo clássico, né? Então, ainda assim, se você melhorar em 1000 vezes o melhor computador clássico que a gente tem, o ganho que você vai ter no tamanho do número que você pode fatorar não é tão grande assim, né? Enquanto se você fixa aqui, né, um mês, né, o número que você consegue, o número que você consegue fatorar gastando um mês só de computação, né? Se você melhorar o teu computador quântico em 1000 vezes, esse tamanho cresce absurdamente, né? Perceba que isso aqui é um gráfico log-log. Então, daí vem a importância, né? Assim, o fato de ser eficiente, né? Então, melhorando o computador quântico, a gente poderia quebrar números, quebrar criptografias cada vez maiores, né? A única questão é que a gente ainda não tem esse computador, né? Mas, enfim, acho que isso a gente está chegando lá. E, bom, como eu falei, esse é um trigger tecnológico, né? Então, a palavra qubit, que vai ser a versão quântica do bit clássico, né? Ela foi inventada em 95, eu vou falar mais disso também. E esse aqui é o número de usos dessa palavra divididos por 10 por mês no Archive, né? O Archive é essa base de pré-print, imagino que... Bom, não sei se vocês usam também, tanto quanto os físicos, mas, enfim, para a gente é muito importante, né? Você coloca todos os artigos lá, mesmo antes de ser publicados, né? E isso tem crescido assustadoramente, assim, eu não tenho os dados de 2015 até hoje, mas eu tenho certeza que isso aqui aumentou muito, né? Na verdade, hoje em dia, no Archive, é muito difícil você encontrar um artigo, assim, na parte de mecânica quântica, um artigo que não tenha a palavra qubit, né? Então, acho que já virou, na verdade, isso. E, bom, já chegando nos 2000, né, ali em 1900, acho que foi 97, 96, não lembro exatamente, tem um outro algoritmo que, apesar de ter um ganho polinomial, acho que é um algoritmo muito importante, que é o algoritmo de busca, né? Então, o melhor algoritmo de busca clássico é pior para um fator quadrático, né, do que o algoritmo de Grover, né? Então, a gente consegue fazer buscas quadraticamente mais rápidos usando um computador quântico, né? Acho que esse pode ser um algoritmo que, na verdade, vai ter um impacto muito grande, muito maior até do que o do Shor, em aplicações tecnológicas, né? Não sei, em data mining, mas enfim, isso aí acho que vocês devem saber muito mais do que eu. Tá bom. E, bom, esses algoritmos que eu apresentei para vocês são os algoritmos, assim, apresentei, né, falei os nomes e falei para que eles são os algoritmos que a gente ensina nos cursos de computação quântica, né, são os grandes paradigmas, por assim dizer, mas isso vem evoluindo tremendamente, né? Então, no começo do ano, eu entrei nesse site que chama o zoológico, né, dos algoritmos quânticos, e fiz aí na mão, assim, vi quantos algoritmos são criados por ano, né? E você tem esses pontos aí, né? Então você vê que isso está crescendo drasticamente e é muito interessante, porque, na verdade, o número de algoritmos está crescendo muito e a gente não tem o computador, então, o computador quântico, né? E, bom, não sei, né? Eu fui um moleque que, aos 12, 13 anos de idade, ganhei um computador e é meio fuçando que você aprende, né? Pelo menos para mim é assim. Então, acho que é o momento que a gente tiver, de fato, um computador quântico funcionando, né, a gente vai ter uma explosão ainda maior de algoritmos interessantes para usar. E, bom, em 2019, né, tem esse artigo da Google, que eu já tinha mostrado essa figura antes, onde eles resolvem um problema, né, num tempo muito curto, que demoraria, em princípio, sei lá,
uma centena de anos para um computador clássico resolver, né? Esse já foi melhorado, né? Os algoritmos clássicos no meio tempo melhoraram, mas ainda assim está em questão de, até onde eu sei, de meses, né? Então esse computador resolveu um problema em segundos que o melhor algoritmo clássico demoraria meses, e de fato ninguém rodou isso, então a gente não sabe quanto tempo de fato demoraria, né? São todas estimativas, né? Mas bom, é um problema ainda assim bastante acadêmico, né? Assim, é um problema de sampleamento, você quer amostragem, né? Desculpa. É um problema de amostragem, você quer amostrar de uma distribuição de probabilidade muito complicada, né? Então, o que quanticamente é possível é gerar essa distribuição de probabilidade, e a própria mecânica quântica se encarrega meio que de amostrar dessa distribuição de probabilidade. Classicamente, não é tão fácil fazer isso. Então, esse foi um grande overview, assim, em 18 minutos, que é mais tempo do que eu queria ter gasto nesse, na verdade. Mas se alguém tem algum comentário, alguma questão, talvez fosse um bom momento antes de eu passar para o outro. Não? Bom, então eu vou continuar. Acho que essa primeira parte foi realmente, assim, só para dar um panorama e ver o que tem hoje em dia, né, e como que isso aconteceu. Então agora eu vou para uma parte talvez um pouco mais, não sei, matemática, não sei, mas vai ser bastante simples ainda assim, né, que é eu tentar explicar os rudimentos da mecânica da computação quântica. Tá? Essa figura aí, né, é um computador quântico baseado em íons. Né? Vou falar desse. Bom, então a primeira coisa a perceber é a diferença entre bits e qubits, né? Eu gosto muito dessa figura, né? Eu deveria ter botado crédito, ainda mais que está sendo gravado, né? Eu deveria ter. Depois eu tenho que corrigir isso. Mas eu gosto muito dessa figura, né? Porque ela fala exatamente como é isso, né? Então os bits, eles têm valores bem definidos, né? 0 ou 1, né? Então o 1 só passa pelo buraquinho do 1, mas ele não consegue passar pelo buraquinho do 0, né? E o 0 ao contrário, né? Não consegue passar no buraquinho do 1, só passa no buraquinho do 0, mas no caso aqui ele nem chegou. E o qubit é alguma coisa que ele não é nem 0 nem 1, né? Ele é uma outra coisa, né? Que às vezes ele se passa por 0, de certa forma, né? E às vezes ele se passa por 1, né? Antônio e eu temos uma amiga em comum que disse que ela tem um computador quântico, né? Que é um computador que funciona e não funciona ao mesmo tempo, né? Bom, não é exatamente isso, né? Então, o que eu estou querendo exemplificar com essa figura aqui é justamente que não é que o qubit é que ele possa ser 0 e 1 simultaneamente, como a gente fala às vezes e vê escrito em vários lugares, né? Mas é uma outra coisa completamente diferente. É um outro bicho, por assim dizer, né? Você está em outra categoria. Mas então, para deixar as coisas mais claras, assim, né? Então, o bit, né? Se você é, sei lá, acho que várias pessoas aí são da informática, né? Então, é a menor unidade de informação clássica, né? Agora, se você é físico ou física, né? Acho que o bit fica mais claramente descrito como um sistema que tem dois valores macroscópicos, né? E se você é matemática ou matemático, bom, é um elemento do conjunto 0, 1. Né? Até onde eu consegui achar, bom, bit significa binary digit, e até onde eu consegui achar, bom, o primeiro uso foi do Shannon, né, nesse artigo / livro, né, que é a teoria matemática da comunicação, né, que é, enfim, muito legal de ler, né. E bom, como eu falei, né, bom, eu sou físico, então eu gosto de pensar em termos, assim, bastante práticos, né, então um bit, normalmente, no nosso computador é associado com voltagens, né? Então, por exemplo, aqui o 1 está associado com menos 15 volts e o 0 está associado com mais 15 volts, né? Então, são valores macroscópicos, né? Que você realmente pode ver, assim, macroscópico significa que você consegue, sei lá, pegar um multímetro e medir esse, né? Sem nenhum problema, né? Então, essa aqui seria uma sequência, né? 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, né? Então, é uma sequência de voltagens que variam no tempo, né? E bom, enquanto isso, do outro lado, o qubit vai ser, então, enfim, a sua unidade de informação quântica, né, numa frase que talvez não diga muita coisa, mas eu gosto de pensar o qubit, então, como um sistema quântico de 2 níveis, a gente vai ver exemplos desse em breve, mas acho que, não sei, assim,
olhando aí né, o LC ao cubo e, bom, conhecendo o Antônio, acho que para vocês, talvez o melhor jeito de pensar seja como um vetor unitário em C2, né, um vetor unitário no espaço dos complexos de dimensão 2. Né. E, bom, como eu falei, a primeira vez foi usado foi em 95, nesse artigo do Benjamin Schumacher, né, que é um dos fundadores da área. Então, aqui estão exemplos, né, existem milhares de jeitos de você codificar um qubit, bom, milhares acho que é exagero, mas pelo menos, enfim, várias dezenas de jeitos de você codificar um qubit em sistemas físicos, né, o jeito que está sendo mais usado hoje em dia por computadores quânticos, assim, wannabe computers, né, quantum computers, é esse daqui, que são circuitos supercondutores, né. Então, o qubit seria, ou você, assim, uma das possibilidades é você ter um excesso de elétrons, né, na verdade, um elétron, um par de Cooper, né, são 2 elétrons aqui ou aqui desse lado. Né? Então, o excesso de 2 elétrons para cá ou 2 elétrons para cá, isso te define o 0 e 1. Né? Um outro jeito que é muito usado também, então, é você pegar um átomo e ionizar ele de tal forma que não, ele tem uma carga, né, ele não é neutro, e isso faz com que ele seja mais fácil de você aprisionar ele em algum lugar, né, com campos eletromagnéticos, e o nível energético do elétron, né, ora aqui ou aqui, pode ser usado como um qubit, né. Então, você pode ter essa propriedade, né, de você estar ou nesse nível aqui ou nesse aqui, ou ter a superposição entre eles, a mesma coisa para esse outro aqui. E tem esses outros aqui que são um pouco mais, enfim, são menos usados. Bom, talvez valha mencionar esse de pontos quânticos em silício. Assim, é a mesma coisa, né? Então, ter um elétron aqui, ou assim, ter mais elétrons para cá ou aqui desse lado, é o que vai te fazer o teu qubit. Mas o grande lance desse é que ele é feito em silício. Então, toda a indústria de silício, né, de computadores desses que a gente usa, estaria disponível para fazer esses caras, né. Esses aqui são caras mais exóticos e por falta de tempo eu vou pular. Mas, bom, como eu falei, acho que para vocês, assim, supondo o público-alvo, acho que funciona melhor pensar como um vetor em C2, né. Então, a base computacional, né, uma base para os números complexos, né, em C2, é 1 e 0, né, um vetor 1, 0 e 0, 1, e a gente usa essa notação, que chama notação de Dirac, mas, enfim, é só para facilitar, enfim, supostamente facilitar a forma de escrever, né. Então, esse aqui, que chama cat 0, vai simbolizar o vetor 1, 0, enquanto o cat 1 vai simbolizar 0, 1. E aí, um qubit, como eu falei, ele pode estar não só nesses estados, né, no 0 ou no 1, mas ele pode ter uma superposição desses estados também, que nada mais é do que a soma, né, você faz uma combinação linear desses dois vetores, né, então você termina com um vetorzinho que é C0, C1. Mas os estados vão ser sempre de norma 1, né, então esses caras aqui, né, você calcula o produto escalar desse vetor com ele mesmo, né, vai dar módulo de C0 ao quadrado, módulo de C1 ao quadrado, isso tem que ser 1, tá bom? A norma vai estar sempre fixa em 1. Então, essa é uma descrição matemática do que é um qubit, tá? Um vetorzinho unitário em C2. E, bom, você vê que esse daqui é a equação de uma esfera, né? Então, você pode parametrizar o seu qubit como pontos, né, na casca de uma esfera de raio 1. Né? Então, aqui eu só escrevo em coordenadas esféricas, né? Então, aqui está o 0, aqui está o 1. Você tem os ângulos θ e φ que você pode descrever esse cara. Tá bom? Então, todos os pontos na casca dessa esfera, que é chamada esfera de Bloch, são estados, né, configurações possíveis do qubit. Né? Enquanto o bit só pode 0 e 1. Né? Acho que isso vai estar um pouquinho mais para frente, só para recapitular. Mas tem essa particularidade da mecânica quântica, que é quando você tenta ver qual é o estado do qubit, bom, ele só vai retornar ou 0 ou 1. Por mais que você tenha essa superposição,
né? A hora que você tenta fazer a medição, né, se você tentar medir 0 ou 1, ele só vai te retornar um dos dois, né? E a probabilidade que ele vai te retornar um dos dois é simplesmente o produto escalar do que você quer medir com o estado do teu sistema, né? Então, aqui é o 1, 0 com o estado do teu sistema. Então, nesse caso, vai ser módulo de C0 ao quadrado, né? Então, se você olhar aqui de novo, né, C0 é o coeficiente aqui multiplicando o vetor 1, 0, né? E C1 é multiplicando 1. Então, a probabilidade de medir 0 vai ser módulo ao quadrado de C0. Né? Então, vai ser a parte da norma que está associada à direção 0. Enquanto, bom, para o caso contrário, vai ser C1, né? Então, se eu quero saber qual é a probabilidade de medir 1, vai dar módulo de C1 ao quadrado, né? E por isso que os vetores são unitários, né? Porque, bom, a soma das probabilidades tem que dar 1. Né? Uma das duas coisas tem que acontecer, e só uma das duas. Né? Então, tem essa característica probabilística. Né? Mas, como eu falei, então, se você quiser fazer uma comparação, então, o bit só pode assumir esses dois valores, enquanto o qubit tem todo esse contínuo de possíveis estados, né, que ele pode assumir. Mas quando você mede, se você medir nessa 0 ou 1, ele só vai mostrar ou 0 ou 1. Tá bom? Alguma dúvida nisso? Não, pode seguir, Fernando. Beleza. Bom, o grande lance, assim, um qubit não faz nada, né? Então, se você olhar o número de bits num computador clássico, hoje em dia é uma coisa, né, extraordinária, né? Eu até tinha esse número de transistores numa CPU hoje em dia, mas, bom, eu não lembro exatamente agora. Mas quando você tem n bits, né, você tem 2 elevado a n possíveis, caramba, como é que fala? Strings? Alguém ajuda aí? É bom para ficar interativo também. Alguém? Não? Seria cadeia de caracteres? Cadeia de caracteres, mas que tem um nome para isso. Bom, enfim, vou usar esse, cadeia de caracteres, vamos lá. Obrigado, hein? Então, se você tem n bits, então você tem 2 elevado a n cadeias de caracteres possíveis, né? Tem todas essas combinações possíveis, né? E, bom, para qubits é a mesma coisa, né? A única diferença é que eu vou botar esse símbolozinho aqui, que vai significar que, na verdade, ele vai ser agora um vetor, né, em C2n, 2 elevado a n, né? Então, mas eu continuo tendo esses 2 elevado a n possíveis cadeias de caracteres. Mas, como eu falei, você pode fazer a superposição das diferentes cadeias de caracteres. Ainda não estou muito feliz de com esse nome, porque estava procurando outro. Mas, enfim. Então, você pode fazer a combinação linear de todas essas sequências, sei lá, né? E ter um vetor nesse espaço muito grande agora, né? Isso é o que é chamado de paralelismo quântico, né? Então, se você olhar quantos bits de memória clássica, né? Se você fosse escrever esses n bits, né? Eu vou usar string. Essa string de n bits no computador clássico, bom, você vai usar n bits, né? Então, se você tem uma dessas, por mais que elas sejam 2 elevado a n, se você escreve uma delas, enfim, você vai usar só n. Agora, se você quer escrever esse vetor, né, que está no espaço C2 elevado a n, né, tensor n, num computador clássico, bom, você tem que escrever todos esses numerozinhos, né? Então, você tem 2 elevado a n mais um numerozinho, bom, esse menos 2 aqui é só porque eles são normalizados e tem uma fase que não importa, mas você tem 2 elevado a n mais 1, né? Esse mais 1 aqui vem porque esses são números complexos, né? Então, você tem que escrever a parte real e a parte imaginária, né? Então, você tem esse número exponencial de números reais que você tem que escrever para armazenar esse estado no computador clássico. Né? E é por isso, daí é que vem a ideia do Feynman, que eu falei, acho que nos primeiros slides, né? Que se você quer escrever, se você quer simular no teu computador um sistema quântico, é melhor que você use um sistema quântico diretamente, porque se você tiver que escrever um sistema de n qubits num computador clássico, você vai precisar 2 elevado, né, um número exponencial de números reais. Enquanto num computador quântico, você vai precisar de n qubits.
a própria natureza vai te criar, você vai fazer com que a natureza te crie essa superposição, né? Então essa que foi a grande ideia do Feynman, que deu, enfim, início ao hype cycle da computação quântica. Mas, enfim, mas assim, no fundo, essa ideia do Feynman, que levou toda enfim, o campo da computação quântica, de certa forma, está errada. Porque se você olhar a classe de problemas que podem ser resolvidas eficiente por um computador quântico de forma probabilística, que é essa daqui, BQP, ela está dentro de P-Space, né, que é enfim, a classe de problemas que você pode resolver em espaço polinomial, né? Então, no fundo, existe um jeito de usar espaço polinomial e simular a evolução, sei lá, um sistema quântico de n qubits, né? Você não vai escrever esse estado a todo tempo, mas você vai fazendo a computação e você só vai mudando as partes que você precisa, né? Existe um jeito, né? E, ironicamente, é o jeito de integrais de caminho de Feynman. Ou seja, ele mesmo criou o jeito de mostrar que ele estava errado. Mas existe um compromisso, né? Você vai gastar muito mais tempo se você quiser fazer isso, né? Então, acho que o grande lance da computação quântica é esse compromisso, né? Você talvez gaste menos tempo e você pode escrever coisas mais complexas num sistema quântico, né? Codificar coisas mais complexas. E tem um outro ingrediente da computação quântica, que é o emaranhamento, né? Então, bom, computação, no final das contas, é sobre correlação, né? Você tem um input, você quer achar o output, né? E você espera que essas coisas sejam correlacionadas. Então, na computação quântica existe um tipo de correlação, bom, na mecânica quântica, de fato, né, existe um tipo de correlação que é mais forte, né? Um tipo de correlação que surge entre sistemas quânticos, que é esse aqui, que é chamado de emaranhamento quântico, né? Que está simbolizado aqui no caso de 2 qubits, né? Então, se você tem aqui a superposição dessas duas strings, né? Então aqui significa o primeiro bit 0, o segundo 1, e aqui superposto com o primeiro 1 e o segundo 0, né? Tem esse sinal de menos, aqui é só para garantir que é um vetor unitário. Então não existem coeficientes C01 e C11, C02 e C12, tais que se você fizer aqui a distributiva, né? A distributiva funciona aqui, tá? Então se você multiplicar 0, o vetor 0 por 0 é produto tensorial, então isso aqui vai dar 0, 0. Tá? Você pode fazer a aglutinação dessas strings, né? Não existem coeficientes tais que vai dar esse resultado aqui. Isso significa que não existem estados de 1 qubit, né? Esse qubit aqui não tem um estado bem definido e esse qubit não tem um estado bem definido, quando a gente tem o sistema todo nessa superposição aqui, né? E isso significa, né, dá para, enfim, aqui é um gráfico de um outro seminário, mas aqui em amarelo está a correlação que você mede, se você for medir esses qubits em direções que fazem um ângulo de θ entre eles, né? Então, em amarelo está a correlação quântica, em azul está a correlação clássica, se você pensa como fosse, sei lá, duas partes de uma bomba que explode e ela tem momento angular que é conservado. Enfim, o importante é notar que a curva, essa aqui, a laranja, está sempre por cima em valor absoluto, né? Aqui ela vai estar por baixo, mas se você tirar o módulo, ela vai ficar por cima. Ou seja, as correlações, ou ele está mais correlacionado ou mais anticorrelacionado, né? Então, esse tipo de propriedade também dá capacidade da computação quântica. Mas todas essas propriedades que eu falei, então, assim como eu falei que você conseguir escrever esses estados, né, muito complexos, né, que você só vai precisar de n qubits se você usar um computador quântico, nenhum deles é exatamente o que dá toda a força para a computação quântica, né? Então é toda uma combinação deles que a gente, na verdade, não sabe muito bem que parcela de cada um é necessária, né? Acho que diferentes algoritmos precisam de diferentes coisas, né? Mas esse é o tipo de... Caramba, meu tempo já está estourando. Bom, então acho que eu vou... Bom, só queria mostrar, então, essa parte aqui de computação, dos computadores mesmo, né, clássicos versus quânticos, né? Então, bom, os computadores clássicos aqui, enfim, uma foto para ser bastante, enfim, ruim para os computadores clássicos, né? Peguei 2 computadores bastante velhos, né? E a gente sabe que eles funcionam com lógica booleana, né? Então, a CPU deles tem essas portas lógicas, né?
são ands, ors e nots, né, que formam um conjunto completo, né, de portas lógicas. Então, qualquer função booleana eu posso escrever como uma composição dessas portas, né. No mundo quântico, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, mas tem que lembrar agora que a gente está trabalhando com vetores, né? Então, as transformações agora vão ser, na verdade, matrizes, né? Então, cada portinha dessa aqui, cada porta quântica, vão ser transformações matriciais atuando nesses vetores, né? E como a gente tem que preservar a norma, né? Porque a norma vai estar associada com as probabilidades, então a gente exige que essas transformações sejam transformações unitárias, né? Então, transformações unitárias são as transformações que preservam o produto escalar no espaço vetorial dos números complexos, né? Então, a computação quântica é feita, né, basicamente da mesma forma que a clássica, trocando os bits por qubits e as portas por essas transformações unitárias, né? Então, aqui é um conjunto, são 3 diferentes portas, Hadamard, Senote e T, e no final das contas você faz uma medição para descobrir qual é o valor da sua computação, o resultado da sua função, que pode ser uma questão probabilística, né, no caso quântico. Então, dado uma transformação unitária grande, assim, né, que você queira aplicar nos seus qubits, então a computação quântica, né, assim, a compilação, por assim dizer, é transformar essa unitária em uma composição de portas lógicas, né, esses H, Senote e T. E como o conjunto de estados agora é um contínuo, né, não é mais um número discreto, enfim, falar um conjunto universal é um pouco mais complicado, né, então o que a gente exige é simplesmente que você possa aproximar essa unitária tão bem quanto você queira. E aí, bom, as portas que fazem isso, um conjunto possível, são essas daqui, né, que fazem essas transformações unitárias aí. Bom, e de fato, se vocês quiserem, vocês podem já começar a programar um computador quântico, né? Então, aqui é uma visão do IBM Quantum Experience, né, que você pode ou programar com essas caixinhas, como eu falo, né, você tem aqui 4 qubits que estão iniciando no 0, você vem aqui, arrasta as caixinhas e vai fazendo a sua computação, aqui são medições, né? Ou já tem também um nível assim um pouco mais tipo Python, né, que você pode escrever o seu programa e rodar diretamente no computador quântico da IBM. É um qubit. Bom, isso eu consigo fazer no meu computador clássico sem grandes problemas, na verdade dá quase para fazer na mão, né? Mas 16 qubits já é um troço que fica mais difícil para o meu computador, pelo menos, né? Então, 16 qubits talvez já é interessante usar o computador lá da IBM, né? Tá nesse link aí. Bom, eu queria mostrar esse algoritmo, mas acho que meu tempo já estourou. Então, eu não sei, como é que vocês fazem isso? Pode mostrar, Fernando. Posso dar uma Pode corrida passar. aqui? Pode sim. Tá, então, o que é um pouco contraditório, né? Porque assim, a parte inicial era mais fácil, eu fui mais devagar, agora a parte mais difícil. Vou cada vez mais rápido, né, na parte mais difícil. Mas enfim, é só para tentar fazer uma conexão com o que vocês fazem. Então, acho que eu vou ser bastante breve, enfim, não vou explicar os detalhes, né? Então, esse é um algoritmo para simular a equação de onda que foi feita por um ex-aluno meu, Pedro, né, Costa, que estava no doutorado. Isso foi no sanduíche que ele fez lá com o Stephen Jordan nos Estados Unidos, tá? Então, bom, a ideia é simular no computador quântico essa equação, que é a equação de onda, eu vou tomar velocidade constante, tá? Enfim, é algo relativamente simples, né, que a gente talvez não precise simular nada, né, dá para resolver. Então, acho que o primeiro passo é, enfim, o usual que vocês certamente estão muito acostumados, que é discretizar o espaço, né? Então, vou fazer um grafo aqui, vou desenhar unidimensional, né? E o meu Laplaciano aqui, assim, o D2 dt vai ser transformado pelo Laplaciano do grafo, né? Que é uma aproximação em diferenças finitas, né? Da segunda derivada, né? Algo bastante comum, eu suponho aí para vocês, né? Então, a equação, desculpa, eu falei errado, né? É o Laplaciano mesmo, eu estou apontando na tela.
essa parte aqui, né, do DDX, né, a parte D2DX, DX2, né, que eu estou aproximando aqui, né, que eu estou fazendo a discretização do espaço. Né, a parte temporal ainda continua contínua, né, então o Laplaciano do grafo aparece aqui. E a ideia básica é achar um sistema quântico cuja a evolução natural dele, né, me dê, de certa forma, a evolução da equação da onda. Então, a grande ideia deles foi achar esse sistema clássico, né? Sistema dinâmico, né? Então, aqui a Hamiltoniana, que é, enfim, é o que rege a evolução temporal de um sistema. Então, eles viram que se você usa escolhe Fernando, Oi. a tela saiu, ou você que tirou. Ah, foi mal. Saiu? Ah, porque eu cliquei na tela, talvez, não sei. Peraí. Ixi. Voltou? Voltou aí? Tá voltando, tá voltando. Tá voltando. Voltou? Voltou. Tá. Enfim, só para correr um pouco com isso, então essa aqui é a Hamiltoniana, que vai te dar a evolução temporal do sistema quântico, né? Enfim, sistemas clássicos também, mas aqui é quântico. E essa é uma matriz que vai depender tanto dos vértices daquele grafo quanto das arestas. Então o que eu vou fazer é botar um qubit para cada vértice e um qubit para cada aresta. Tá bom? E bom, e fazendo a equação de Schrödinger, né, a equação que dá a evolução dos sistemas quânticos, que é essa daqui, então vai ter essa pinta aqui. Tá? Então essa aqui é a parte dos qubits que estão codificando os vértices, essa aqui é a parte dos qubits que estão codificando as arestas, e a Hamiltoniana vai ser dada por essa matriz que tem essa dependência que conecta os dois espaços. Tá? E você vê que se você diferenciar isso no tempo mais uma vez, né, você faz aí a regrinha da cadeia e tudo bonitinho, multiplica tudo, você fica com essas duas, com a multiplicação, né, de B d'H, e esse é justamente o Laplaciano do grafo. Tá bom? Enfim, isso foi extremamente corrido, eu sei que talvez tenha sido meio complicado, mas só para mostrar um jeito de usar a evolução quântica para simular a evolução da equação da onda, né? Então você percebe que aqui, quando a gente faz a multiplicação daquela Hamiltoniana, né, faz ela ao quadrado, ela fica bloco diagonal aqui, e os vértices vão estar conectados só com os vértices, né? E essa é justamente a equação que você queria simular. Tá bom? E esse algoritmo tem um ganho exponencial quando comparado com um melhor algoritmo clássico, tanto em espaço quanto em tempo. Isso, acho que tem umas hipóteses de esparsidade da matriz, enfim, mas tem algumas hipóteses ali, e tem toda uma análise de erros também nesse artigo, que acho que é uma coisa que interessa a vocês também, né? Bom, deixa eu só, então, falar rapidinho as perspectivas, né? Então, existe uma corrida muito grande para computadores quânticos, né? Para fazer computadores quânticos, né? Então, aqui está o número de patentes, né? Colocadas aí, os Estados Unidos, China, né? Estão aí disparados na frente. Bom, aqui é o tanto de dinheiro que é colocado, né? Se você está tendo dificuldade de achar, o Brasil está aqui, ó. Isso em 2015, né? Esses valores já são muito maiores hoje em dia para a União Europeia e Estados Unidos. E tem um monte de companhia botando muita grana nisso. Ou seja, mais uma vez, já estamos para trás, né? E existe também uma grande hype, né? Assim, acho que, por isso que eu chamei computação, hype cycle da computação quântica, né? Se você olha aqui as expectativas, né? Esse aqui é aquele gráfico da Gardner que fala sobre todas as tecnologias emergentes, né? A computação quântica já saiu do trigger de inovação, que na minha opinião foi o algoritmo de Shor, e aqui está chegando no pico das expectativas infladas, né? Eventualmente a gente vai passar aqui para o vale da desilusão, né? Assim que todas as promessas não forem convertidas em realidade, né? Mas eu acho que sobra para a gente aqui no Brasil, em especial,
um aspecto que a gente poderia, de repente, trabalhar juntos, né? Então, esse aqui é o tanto de investimento dividido por área, né? Bastante recente. E você vê, software é aqui essa bolinha laranja um pouco mais escura. Esse é o que mais cresce, tá vendo? Então, eu acho que, sim, é importante a questão tecnológica, claro, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente pode trabalhar, que a gente ainda tem espaço, muito espaço, é essa parte tecnológica, né? Então, esse aqui é o tipo de roubada que o Alfredo, que o Antônio sempre me chama, né? Então, mas aqui nesse caso é como que a gente vai atravessar esse vale da desilusão? Bom, eu acho que a gente tem que trabalhar em algoritmos específicos para a nossa indústria, né? Não sei, Petrobras, Embraer, ver quais são os problemas que eles têm e tentar desenvolver algoritmos específicos para eles, né? Acho que essa é uma das coisas que a gente pode fazer. E a gente tem que também ter acesso à tecnologia para a gente meio que saber como que funciona, né? Todos esses compiladores que eu falei, lá da IBM, por exemplo, né, eles usam o fato da localização dos qubits, né? Assim, não sei, eu ainda vejo essa computação quântica muito no nível assembler, né? Tipo, você bota as portinhas lógicas, mas em algum momento isso tem que ser transformado numa linguagem de mais alto nível, né? E essa linguagem de alto nível perde essa característica, né? Mas a gente tem que entender como que é feita essa ligação para que a gente possa tirar o máximo proveito, né? E um último ponto que eu acho que é importante, que é a interdisciplinaridade, né? Então isso fiquei muito feliz de participar aqui desse seminário, porque eu acho que é isso, a gente tem que se juntar para poder fazer algoritmos específicos para as nossas necessidades, né? Eu acho que esse que é o grande desafio. Eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem muito potencial, né? A gente tem muita mão de obra super qualificada, né? Aí na FRJ tem pessoas excelentes, né? Eu quero acreditar que no CBPF também. Então, acho que é isso, assim, acho que é meio que um convite, né? Se vocês se interessaram, se eu não deixei vocês mais confusos do que antes, ou talvez tenha isso, talvez seja até bom, né? Então, não sei, escreve, né? Entra em contato e, bom, acho que é isso. Obrigado. Gente, vamos abrir para as perguntas. Desculpa por estourar ridiculamente o tempo, né? Depois você me paga. Tá certo. Alguém tem perguntas? Vamos lá. O Mauri? O Mauri está com o microfone aberto, quer falar? Pode falar, João. Pode ligar o microfone e perguntar. Alô, vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. Beleza. Ô, Fernando, eu achei legal sua apresentação, bem introdutória. Eu não sou nenhum especialista em computação quântica, mas eu fiz até uma eletiva na graduação, então tenho noções, assim. Uhum. E aí um ponto que chamou uma atenção minha foi quando você mostrou um algoritmo para gerar amostras de distribuições de probabilidade que são, em teoria, difíceis, né? Uhum. É um assunto que me interessa mais porque é até mais próximo do tipo de coisa que eu esbarro na minha pesquisa. E uma coisa que eu já entendo de funcionamento de diferença deles é que no computador clássico nenhum número é verdadeiramente aleatório, né? Tudo precisa aleatório, você começa com uma semente. Por mais que a sua método de amostragem seja bem mascarado, né, no sentido de tentar esconder essa verdadeira aleatoriedade, ele não é aleatório, ele segue realmente uma frequência. Aí uma diferença que só para confirmar, no caso da amostragem dessas distribuições, que não seriam somente apenas uniformes, que uniforme eu acho que seria simples de fazer no computador quântico. Além disso, elas seriam, você conseguiria gerar amostras dessas distribuições e elas seriam verdadeiramente aleatórias, certo? Enfim, acho que tem duas coisas, João. Muito obrigado pela sua pergunta. Aliás, devo dizer que assim, eu não mostrei nenhum resultado meu, né? Mas assim, todos os meus trabalhos em computação quântica são aí em colaboração com o Renato Portugal, do LNCC, né? Que eu vejo que você tá lá, né? Bom, então tem duas coisas. O que foi feito nesses computadores, né, da Google, e aliás teve um resultado na semana passada de um grupo da China que também fizeram uma computação que é ainda mais difícil, né, que demoraria muito mais até para um computador clássico. O que eles fazem é gerar um circuito quântico aleatório, né, e você quer mostrar da distribuição que é gerada após o sistema evoluir durante um tempo, né. Então você gera o circuito aleatoriamente, você vai botando as portas de forma aleatória, né, e roda o teu programa, e aí você quer saber qual é a distribuição por exemplo, qual é a probabilidade de ter todo mundo no estado zero, né?
e amostrar dessa probabilidade, né, dessa distribuição. Então, esse que é são os problemas que estão sendo tidos, que são, assim, estão mostrando a diferença entre o computador clássico e quântico, no sentido que o clássico demoraria muito mais tempo para fazer esse tipo de computação. Agora, outra coisa que você falou, não sei se eu estou entendendo bem a pergunta, de fato, na mecânica quântica você tem a possibilidade de gerar números aleatórios de forma genuína, né? E isso é muito, muito usado para comunicação quântica, né? Que é uma outra área que eu não falei, né? Então, para fazer criptografia na comunicação, né? Mandar mensagem de forma segura, né? Então, tem toda uma outra tecnologia, mas nesses algoritmos em si, você tem um gerador aleatório, pseudo-aleatório clássico, né? Que gera o teu circuito, depois você executa esse circuito e você quer mostrar dessa distribuição que é gerada. Não sei se respondi a tua pergunta. Não, tirou bastante curiosidade, que a minha curiosidade era essa, se essa distribuição fim, que é difícil de ser encontrada, ela ainda ia ser verdadeiramente aleatória, ou se tinha uma etapa de pré-processamento que você já acabou de comentar, que de você gerar classicamente ainda pseudo-aleatoriamente o circuito. Então acaba que ainda, no final das contas, não vai ser 100% aleatório, vai ter um grau de... né? Não, assim, o circuito é pseudo-aleatório, né, e você gera, você roda o circuito quântico, assim, a descrição tem que ser clássica, né, do teu problema. Então, você gera o teu circuito, né, esses desenhozinhos que eu faço, você precisa de uma descrição clássica do teu circuito, mesmo que ele seja quântico, né? Então, você descreve ele classicamente com um gerador de números aleatórios, pseudo-aleatórios clássicos, e depois roda esse programa. E essa distribuição que é complicada, né? Não é a distribuição que gerou o circuito que é difícil, mas é a distribuição final. Está associada ao circuito, né? Que você vai olhar a medição lá do final do circuito, essa distribuição que é difícil, né? Exatamente. Beleza, obrigado, Fernando. Alguém mais? Pessoal, é bom, acho que todo mundo entendeu muito bem. Ou foi muito simples. Alguém mais? Bom, eu tenho uma, enquanto o pessoal vai pensando em outras. Tem uma. Fernando, olha só. Não estou te ouvindo, Antônio, você está falando? Você se mutou aí. Não, pronto, aí, agora foi. Deixa eu te fazer uma pergunta, pode ser que eu tenha entendido errado, mas é a superposição que dá a velocidade de processamento, no caso do... Não, então, acho que isso que eu tentei explicar, né? Na verdade, o fato de ter superposições, né, o fato de você ter a superposição dessas cadeias, né, de strings, né, só isso não dá conta de tudo, porque em princípio você poderia escrever toda essa computação classicamente de forma eficiente, né? Se você gastar muito tempo, né, então ela está dentro dessa outra classe de complexidade, né, de espaço, né? Então, nesse sentido, não é muito óbvio que isso te dê toda a força da computação, mas por outro lado, é uma característica que você não tem no mundo clássico, né? Então, acho que não dá para dizer que basta ter superposição que você vai ter um ganho exponencial. Acho que é isso que eu quero dizer, né? Não dá para você dizer que basta você ter emaranhamento quântico que você vai ter ganho exponencial, né? Existem milhares de contra-exemplos para isso, sabe? A galera, enfim, a comunidade, né, já construiu milhares de contra-exemplos, né? Computações que geram muito emaranhamento e ainda assim você consegue simular no computador clássico de forma eficiente, né? Então não existe, enfim, uma única coisa que é responsável por esse ganho, né? É todo, enfim, é o pacote completo, né? Então, hora você usa um, hora você usa outro, né? Não tem assim uma propriedade intrínseca, né? Acho que enfim, o que tem é a mecânica quântica, né? A lógica é diferente, né? A lógica quântica é diferente da lógica clássica, né? Então, nesse sentido, você tem ganhos. Veja aí o Antônio Tadeu também lá do LNCC. Obrigado. Alguém mais, gente? Ninguém tem mais perguntas?
Eu tenho uma curiosidade. Professora, pode perguntar. Primeiro eu queria parabenizar o Fernando. Você fala muito bem. Eu não entendo nada de nada quântico, né? Mas já tinha tido a oportunidade de assistir algumas palestras e é realmente interessante quando a gente consegue entender alguma coisa num ambiente que é tão novidade, né? E acaba que a gente tem que fazer um flagzinho. Agora, a minha é mesmo uma curiosidade, não é uma pergunta técnica. Você vê, Fernando, já que você está trabalhando com isso, eu tô ouvindo minha voz de volta. Tá ruim, gente? Eu deveria botar uma... Vocês estão ouvindo? Para mim tá vendo bem. Tá vendo bem? Eu posso mexer aqui no meu fone, não sei. Mas é uma curiosidade mais geral, assim. Você vê, Fernando, a computação quântica, e naturalmente a lógica quântica, no fundo, né? Não a computação só, mas a computação acaba como ferramenta. Invadindo mais o nosso ambiente, por exemplo, eu sinto dificuldade, eu percebo a dificuldade dos estudantes, né? Dada a nossa maneira clássica de pensar, deles explorarem esse assunto. Por exemplo, na computação, a gente tem uma eletiva de computação quântica, dada pelo professor Collier, que ainda está muito nessa base, está muito na base, né? A gente não conseguiu, dentro do departamento, transcender bastante, transcender muito no mundo quântico. E eu atribuo isso um pouco à nossa inércia de mudança, de pensar diferente. Você que está trabalhando com isso, está vendo os estudantes se empolgarem com esse tipo de assunto, né, com a lógica em geral, não só com a física, com a computação, mas com a ideia quântica. Você vê uma invasão quântica para quando, assim? Bom, fazer predições, assim, é sempre, né? Tem alguém que disse, né, fazer predições, especialmente sobre o futuro, é muito difícil. Bom, assim, eu vou... de pandemia, né? Pois é, eu vou ser, assim... Vocês continuam vendo meus slides, né? Sim, continuamos. Então, eu vou usar aqui essa predição que não é minha, né? Então, a bolinha laranja aqui significa que esse platô de produtividade é esperado em 10 anos. Então, assim, eu vejo especialmente em outros países, né, tanto Europa quanto Estados Unidos, eu vejo essas formações, assim, muito direcionadas para o que estão chamando até de engenheiros quânticos, né? Então, que são pessoas que têm conhecimento de física, matemática, né, ciência da computação, né? E é um pouco esse que eu tentei meio que falar aqui, né? Porque acho que a gente teria que trabalhar junto, né? Então, vocês aí no FRJ, né, tem aí... Bom, eu fiz meu doutorado aí, né? Então, conheço bastante o grupo. A gente tem ótimos especialistas, né, na parte de computação quântica. O Leandro Aulita, né, que eu mencionei, de fato, agora ele está indo para os Emirados Árabes, né? Trabalhar justamente com algoritmos quânticos. Então, acho que a gente deveria pensar na formação dessas pessoas, né? Acho que esse é um ponto, né? Então, eu vejo cada vez mais as pessoas indo nessa direção de computação, né? Da computação quântica. Então, quando eu olho o Archive hoje em dia, né? Eu olho todo dia, assim, né? Eu vejo que a maioria dos artigos hoje em dia é sobre algoritmos quânticos, né? Então, toda a parte mais, sei lá, vou até falar assim, né? Assim, a parte mesmo da física, né, já está meio que fora da onda, por assim dizer, né? Então, eu vejo as pessoas indo mais nessa direção mesmo, né? Que tá muito, muito forte. E os investimentos, né? Mesmo governos como o do Trump agora fizeram um programa de incentivo à computação quântica gigante, né? Na Europa também. A China nem se fala, né? Então, assim, vários colegas estão indo trabalhar em companhias de computação quântica, né? Um professor lá da UFSC saiu e foi trabalhar numa companhia em Munique, na Alemanha, né? O Leandro está indo para os Emirados Árabes, sabe? Tem várias pessoas sendo, de certa forma, cooptadas por essas empresas, né? Essas startups, né? E a gente não tem esse, né? Amanhã, de fato, começa um programa de incentivo a tecnologias quânticas em São Paulo, né? Todo financiado pela FAPESP. A gente vai ficar de fora também, né? Mas, não sei, eu vejo
que a gente tem um potencial enorme, especialmente nessa área, assim, acho que vocês, né, aí que tem todo esse conhecimento de simulações numéricas, né, acho que a gente tem que conversar, né, acho que é esse, e dar uma formação para os estudantes, né, que possam vir a trabalhar nesses problemas, né, acho que tem, não sei, eu sou particularmente fascinado por esse, né, acho que tem problemas muito incríveis, né, teve outro dia, né, esse do DeepMind, né, olhando as conformações das moléculas, né, que eles conseguiram resolver com inteligência artificial, né. Esse é um dos problemas que supostamente o computador quântico também vai poder ser utilizado, né. Agora, escala de tempo é difícil de falar, né. Ali, aquele de 10 anos, eu confesso ser um pouco mais pessimista, né, para falar de, assim, para tratar de problemas assim, realmente de interesse para o mundo externo da academia, né, problemas não acadêmicos, eu acho que pode demorar um pouco mais. O que, de certa forma, dá tempo para a gente, né, não sei. Espero ter endereçado aí algum dos seus pontos. Foi ótimo. Na verdade, o incentivo a estudar, né, é o melhor. Obrigada. Obrigado a você. Fernando, acho que a gente vai fazer a última pergunta, é a do Átila. Claro. Átila, se você quiser abrir o microfone, você pode fazer a sua pergunta, senão eu faço daqui. Boa tarde. Boa tarde, Átila. Eu queria saber, só é uma curiosidade, né, que se com a chegada da computação quântica, né, se criptografar dado vai ser um trabalho muito mais difícil ou não é isso? Ou vai continuar a mesma coisa? Para criptografar os dados. Isso, porque a computação quântica tá aí para, por exemplo... Tá, não, tudo bem, entendi agora. Tá. Não, olha só, acho que também tem 2 pontos, né? Então, esse algoritmo de fatoração, ele é usado para quebrar a criptografia clássica, né? Mas já existem protocolos quânticos, né, para criptografar uma mensagem, né? E são muito legais, porque eles eles não dependem da dificuldade de você calcular uma função em 2 direções, né? Então, a criptografia clássica funciona basicamente assumindo que você fatorar um número é difícil, mas se você tem os fatores, multiplicar e ver qual é o número, né, é fácil, né? Então, são essas funções que têm uma direcionalidade, né? Na mecânica quântica, a proteção que você tem, né, no envio dos seus dados, ela é dada pela própria física, sabe? Você teria que violar as leis da física para você quebrar essa criptografia. Claro que isso num cenário completamente ideal, né? A hora que você implementa, sempre tem, né, jeitos de você furar essa criptografia. Então, assim, no mundo ideal, fazer a criptografia quântica é muito fácil, na verdade, sabe? Tem o professor Guilherme Temporão na PUC aqui do Rio, né, que é um craque em fazer comunicação quântica criptografada, né? Ele tem lá uma redezinha, né, que assim, não é difícil, de fato, assim, é só você usar o sistema quântico, né? Assim, a criptografia vem por esse fato que a hora que você mede, você perturba o sistema. Então, você sabe se alguém está tentando olhar a sua mensagem, né? E tem um outro ingrediente, é que você não tem como copiar o sistema quântico, né? Tem um teorema de não clonagem, né, que eu não mencionei aqui. Então, a proteção é meio que intrínseca na mecânica quântica, né? E violar isso, você teria que violar as leis da física. Então, na verdade, é mais fácil. É só você não violar as leis da física. Tá muito maneiro. Valeu. Valeu, Átila. Obrigado. Alguém mais? Só mais uma perguntinha. Alguém? Senão a gente vai terminar. Alguém mais? Dou-lhe uma? Não? Então, vou agradecer aqui ao Fernando. Obrigado, Fernando, pela palestra. Para a gente foi muito interessante. Acho que a gente vai ter que marcar outras vezes. Com certeza. E eu que agradeço o convite. Quando estivermos livres do Covid, provavelmente marca alguma coisa lá na UFRJ. Obrigado, beleza. Fernando. Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal. Até logo.